Olá, me diga o que você acha. O EPS, o isopor que fica dentro da parede de painel monolítico, tem alguma relação com a resistência da parede acabada? Eu fiz essa pergunta lá no meu Instagram essa semana e o resultado me surpreendeu bastante. O público se dividiu meio a meio. Metade das pessoas que votaram disseram que sim, que o isopor tem impacto, tem relação com a resistência da parede de painel monolítico. E a outra metade disse que não. E me surpreendeu porque eu achava que seria intuitivo para as pessoas acharem que não tem relação. Eu achava que a esmagadora maioria ia responder que não tem relação com a resistência. Porque ainda que seja um público, na verdade o público do meu Instagram é meio a meio, né? Tem muitos engenheiros, arquitetos, profissionais técnicos, mas também boa parte é de leigos. Mas pensando mesmo nos leigos, eu acreditava que a maior parte diria que não, porque todo mundo, ainda que leigo, tem alguma experiência com isopor, nem que seja o isopor da papelaria, e sabe que isopor é muito frágil, tem uma resistência muito baixa. Então esse resultado me surpreendeu e me fez perceber que ainda existe muita confusão a respeito desse tópico, né, desse tema. Quando que, na verdade, o EPS não tem nenhuma relação, o isopor não tem nenhuma relação com a resistência do painel monolítico. E, na verdade, eu já tinha me surpreendido um tempo atrás, quando eu assisti um vídeo de um canal aqui do YouTube, um canal dedicado a painel monolítico em EPS. E o profissional que estava ali a falar disse em determinado momento que para se aumentar a resistência do painel monolítico, deve-se aumentar a resistência do EPS. Aí eu pensei, não é possível, porque uma resposta assim, vindo de um leigo, é até compreensível. Por quê? Em primeiro lugar, porque o sistema é anunciado como se fosse um sistema de paredes de isopor, não é? É casa de isopor, casa de EPS, parede de EPS. Então isso pode acabar despertando na cabeça dos leigos a falsa impressão de que o EPS, o isopor, é um fator que complementa a resistência do painel, quando na verdade não é, e alguém técnico deveria saber disso. Então me surpreendeu muito mais ao ouvir isso de uma pessoa que se posiciona na internet como profissional do EPS, como técnico, inclusive faz cursos de construção em EPS por aí. Então é isso que eu quero esclarecer e demonstrar para você neste vídeo. Não importa o tipo de EPS que você utilize na sua parede, ele não vai ter nenhuma relação com a resistência do painel. Um dos motivos que faz as pessoas pensarem que tem é este que eu mencionei, porque a mídia, a divulgação do sistema acaba sendo como o sistema de EPS, casa de isopor e assim por diante. Um outro motivo que pode levar, ou que acaba levando alguns profissionais a acharem que o EPS pode contribuir na resistência, é o fato de existir EPS estrutural que é utilizado em obras especialmente de infraestrutura, ou em obras de engenharia geotécnica, utilizado em aterros, em cabeceiras de pontes, em fundações de rodovias, né? E acaba gerando essa falsa impressão de que é um EPS estrutural, então a gente pode utilizar ele como estrutura nas mais diversas áreas da engenharia. E isso não é verdade. A aplicação do EPS em rodovias, por exemplo, exige uma resistência baixa do EPS, que não tem nem comparação com a resistência que seria exigida se ele fosse aplicado numa parede estrutural. Quando o EPS é aplicado em rodovias ou estradas, né, cabeceira de pontes, etc., a gente está utilizando grandes volumes de EPS, grandes áreas para receber esses carregamentos, de modo que a distribuição das cargas é muito grande e acaba chegando pouca carga por metro quadrado ou por centímetro quadrado, carga por área sobre esse material, de modo que ele acaba sendo pouco solicitado nessas ocasiões. Eu vou demonstrar aqui daqui a pouco para vocês qual que é a resistência do EPS, do isopor, e você vai ver que mesmo o EPS mais resistente que existe não chega nem perto da resistência da argamassa. Então, ainda que você utilize o painel mais resistente possível, ele não teria nenhuma influência sobre o EPS. Como dizem, né, nem influi nem contribui. Então, em primeiro lugar, não vai contribuir com a resistência porque nessa comparação com a utilização em infraestrutura ou engenharia geotécnica, nós temos EPS, muito volume de EPS, grande área de EPS recebendo cargas. No caso do painel monolítico, se ele fosse receber carga, nós teríamos uma placa muito fina de EPS, nós temos, né, uma placa muito fina de EPS e com uma pequena área de contato com o carregamento, de modo que aumentam as tensões sobre ele significativamente, e aí a resistência dele fica insignificante se comparada às solicitações que ele recebe ali do carregamento. Outro motivo é que um painel fino e alto
tem um índice de esbeltez elevado. Então, ainda que o EPS tivesse uma resistência, ela seria completamente prejudicada por causa do efeito da flambagem. Um outro motivo que faz com que ele não interfira na resistência do painel. Como ele tem uma baixa resistência, ainda que ele quisesse pegar um pouco dessa resistência, ele tem uma deformabilidade alta. Então, o mínimo que ele viesse a deformar já faria com que as cargas fossem suportadas pelos elementos laterais de maior resistência e de infinitamente maior módulo de elasticidade, que é o concreto armado, ou a argamassa armada. Então, a argamassa armada que está ali tem resistência e módulo de elasticidade infinitamente superior ao do EPS, de modo que nessa competição por carga, o EPS sai fora, logo ele cede e a carga fica com o reboco, com a argamassa estrutural. Então, ainda que fosse um EPS resistente, a resistência é muito pequena, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, e a deformabilidade é alta. Então, ele é muito utilizado em obras de infraestrutura, muito também, talvez seria um exagero, né? Mas está em franca ascensão isso, a utilização em obras de infraestrutura, engenharia geotécnica, etc., porque é uma área que exige baixas tensões sobre o EPS e que se aceita a flexibilidade que ele tem. Então, em alguns casos, é até desejável que esses pavimentos tenham uma certa flexibilidade. A cabeceira de pontes, por exemplo, tem que ter uma certa trabalhabilidade que não pode ter na parede de EPS. Então, imagine, você gostaria de colocar laje sobre a sua parede, apoiada sobre o EPS, e o EPS reduz ali 10% da sua altura e tem essa deformação? Não, isso não é aceito nas estruturas, nas paredes estruturais e edificações prediais. Então, essa deformabilidade do sistema, do EPS, também seria inadmissível para considerá-lo estrutural. Mas o principal é a sua tensão resistente, como eu vou mostrar aqui. Tem a norma 11752, que trata do material poliestireno expandido. E mais aqui adiante, tem uma tabelinha que ela mostra as características do poliestireno expandido. Então tem aqui os tipos de EPS que variam de acordo com a sua densidade e também a sua tensão mínima resistente. Então, olha só, você tem ali EPS de 10 a 48 kg por metro cúbico. O EPS mais resistente previsto aqui na norma é o que tem a densidade de 48 kg por metro cúbico. Isso é uma densidade elevadíssima. Nós, no sistema monolítico, costumamos trabalhar ali entre 10 e 15. É o que geralmente os fornecedores possuem de EPS, que colocam nos seus painéis. Um EPS de 48 kg por metro cúbico é um material de alta densidade. Qual é a resistência que ele tem? Está aqui, tensão mínima por compressão com deformação de 10%. São 4 kg por centímetro quadrado. Vocês lembram qual que é a resistência da argamassa que a gente utiliza? 200 kg por centímetro quadrado. O EPS é 4 kg por centímetro quadrado. Pouco influi isso dentro do pacote, especialmente porque esses 4 kg de resistência dele nem estarão atuando, porque ele vai deformar um pouquinho e a carga vai sobrar só para as abas, né, para as capas laterais de argamassa. Eu vou mostrar aqui também do lado, eu estava lendo essa dissertação dias atrás, uma dissertação de mestrado que trata justamente da utilização de EPS em obras de infraestrutura e geotecnia. E tem outras tabelas e tudo mais, mas eu separei esse gráfico aqui, que está mais bonitinho e de mais fácil compreensão para vocês. Tem aqui, cada linha dessa é a densidade do EPS. Então, 13 kg por centímetro cúbico até 35 kg por centímetro cúbico. E aqui ele está tratando com o EPS aplicável nessas obras. Então, pegando aqui o de mais alta densidade, 35 kg por centímetro cúbico. Qual que é a resistência dele? É um pouco mais de 2 kg por centímetro quadrado. Isso é muito pouco. Para um EPS é muito. Então, quando as pessoas falam, nossa, o EPS aplicado nessas áreas é muito resistente. Sim, é muito resistente se comparado ao EPS comum, mas pouquíssimo resistente se comparado ao concreto, à argamassa, aos elementos convencionais de estruturas. Então, veja que o EPS com maior densidade tem aqui pouco mais de 2 kg por centímetro quadrado, que é o ponto onde ele começa a deformar demais e aí não serve para sustentação. Por isso que a norma lá considera cerca de 10% de deformação, né? Então estaria por aqui, um pouco acima de 2. E esses dados aqui, obtidos por esse estudo, dessa dissertação de mestrado, estão em conformidade com o resultado da norma ali, o que a norma traz na sua tabela, tá bom? Então, não. O EPS que fica dentro da parede do painel monolítico não tem nenhuma relação com a resistência da parede. O EPS serve apenas de forma para a projeção da argamassa e também como um elemento de isolamento termoacústico, ok?
Se você tem interesse de aprender a calcular, dimensionar, projetar estruturas em painéis monolíticos de EPS, eu quero te avisar que semana que vem eu vou lançar a minha primeira turma do curso Calculista Monolith, projetando estruturas em EPS, o primeiro curso de projeto estrutural em EPS do Brasil. E essa primeira turma será especial, eu nem vou investir em divulgação, em marketing, em tráfego, não. Eu vou disponibilizar para essa primeira turma somente para o meu público que já me acompanha aqui no meu canal, que já está lá no meu grupo do Telegram, que já deixou o seu nome na lista de espera que está aqui na descrição do vídeo. É uma forma de eu valorizar essas pessoas que já têm me acompanhado aqui e que muitos já estão esperando há algum tempo o lançamento desse curso. Na verdade, esse curso surgiu de uma demanda, de o meu público me pedir curso de projeto estrutural em EPS. Então, a minha forma de expressar a minha gratidão por todo esse apoio aqui ao meu trabalho é fazendo uma turma somente dedicada a vocês que já me acompanham, vocês que deixaram seu nome na lista de espera que está aqui na descrição do vídeo. Então, eu estou apenas avisando, não vou divulgar, não vou investir em tráfego, nada disso. Vai ser semana que vem. A primeira turma terá preço especial, vários bônus especiais, como aulas ao vivo comigo, consultoria individual, gratuita, diretamente comigo, para eu ajudar você a desenvolver o seu próprio projeto estrutural. Enfim, tem diversas vantagens para essa primeira turma, que é a turma de lançamento, a turma que me ajudou a produzir o conteúdo desse curso. Muitos responderam aos formulários, dizendo o que precisavam aprender, o que gostariam de encontrar num curso como esse, e será semana que vem. Semana que vem também, na sexta-feira, eu vou fazer uma live fechada, só participará quem tiver deixado o nome na lista de espera, e nessa live fechada eu vou fazer todo um dimensionamento, cálculo e dimensionamento completo de uma edificação, mostrando como que é o meu método de projeto estrutural em EPS. E nessa aula você vai poder aprender tudo isso gratuitamente. E o meu objetivo é de mostrar para você um pouco do que você vai encontrar no curso e aí deixar você validar se realmente você precisa de um curso como esse. E aí, na sequência, abrirei a possibilidade de você adquirir o curso. Semana que vem, se você tem interesse, deixe seu nome aqui na lista de espera. Até o próximo vídeo.